O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escuta ao Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. E eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? Nós estamos fazendo o caminho para Pentecostes agora, com essas semanas e domingos dedicados à Páscoa. E o que a gente vai ouvindo e lendo até Pentecostes? Os feitos e os acontecidos na comunidade cristã, depois que Jesus sai do meio deles fisicamente. Por isso que ele volta para algumas aparições, alguns sinais, recordando algumas palavras, para que esses discípulos que estavam meio desnorteados no início, criem um norte, de que a verdade pregada e trazida por Cristo, inaugurada por Ele, não era uma mentira, não era uma quimera, não era uma ilusão. Por isso que a gente vê em Atos muitas conversões, e os discípulos sendo perseguidos a todo vapor. Colégio, dos anciões, dos sacerdotes do templo, dos mestres da lei, viram que condenar Jesus, levá-lo à morte, não surtiu efeito, porque agora havia um outro fenômeno: Cristo ressuscitou. Então aqueles evangelhos que a gente leu de Tomé, Emaús, agora nós vamos caminhando para o bom pastor no domingo, Jesus se apresentando como o enviado do Pai. E quem é o Pai de Jesus? O Pai é bom, o Pai é pastor, o Pai cuida. O Pai sempre esteve presente na história, mas numa história de fé, de amor e de misericórdia, não com o que havia vivenciado, ensinado pelos anciões que não se permitiam ler além daquilo que a teologia ensinava. Se mostrava um Deus muito ruim, muito bravo, muito perseguidor. E se a gente pega desde o início em Gênesis, como Deus é bom. Mas vejam que o problema da religiosidade judaica, ela vai ofuscar esta bondade e esta beleza de Deus. Por isso que aquele etíope não tinha este conhecimento e nem batizado era, porque ele também lera dos seus antepassados que Deus era tenebroso. E Jesus aí mostrando aos discípulos o tempo todo que Deus é bom. Cura os enfermos, cura os doentes, eleva os abatidos, traz esperança, concede graças. Quantos de nós e quantos de vocês, em momentos difíceis da vida, não pedem a Cristo a fé? Pelo terço, pedem a intercessão de Maria a Jesus Cristo, para que cure, para que nos salva. A palavra de Deus, o sacramento da reconciliação deixado à igreja. Como é bom quando a gente confessa, a Semana Santa que vivemos, os propósitos quaresmais, tudo, para que a gente viva e mergulhe nesta graça. Deus é Pai. E de quem que a gente aprendeu isso? De Jesus, o tempo todo. Ele vai instruindo o discipulado e vai nos instruindo, de que esse Deus é de vida eterna. Mais do que isso, é pão vivo, que alimenta, que dá coragem, que dá vida, que traz a esperança, que dá um norte para a vida.
Andamos aí com tantas tecnologias, né, tantas experiências, tantas coisas novas, nos desnorteia um pouco, nos dá medo no outro, nos torna inseguro, mas a fé é permanente. E a fé é saudável, a fé é algo que deve inebriar o nosso coração e fazer o bem. Por isso que eu acredito que nesse dia que vocês viveram hoje, pense, daqui a pouquinho mais a gente volta para casa, fazer o exame de consciência, participamos da missa, nos alimentamos da palavra e do corpo de Jesus. Como fomos e nós vivemos este dia de hoje? Fomos como este etíope, que se deixou batizar, creu. Fomos aqui como os discípulos, ouvindo atentamente a palavra deste Jesus Cristo, pão da vida, da qual nós participamos em cada missa, em cada retiro, cada encontro. Vejam como cristãos somos nós, homens e mulheres de unidade, nunca da dispersão. Me assusta quando escuto as notícias da guerra em nome de Deus, por causa de Deus, de culturas religiosas. Deus é bom, seja no judaísmo, seja para os muçulmanos, seja no budismo, Deus é bom. O que difere são os profetas. Para nós é Cristo, Filho de Deus vivo. Os outros têm outros profetas. Nós é a única fé que temos, Cristo como Filho de Deus vivo. E Ele se manifesta em muitos momentos. E também as histórias que a gente escuta em Atos dos Apóstolos, né? Como Filipe arrebatado, isso acontecia. Essas transposições miraculosas que nós até hoje não temos explicação, mas que aconteceram. Ele está num lugar, São Vicente Pallotti, eu lia nos seus escritos, que ele podia às vezes estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Essas transposições acontecia para os santos. E vejam o poder da fé, da graça. Então fé, gente, é momento de graça. Não temos uma fé plena, nem o padre tem, nem o papa, nem o bispo, mas todos os dias nós podemos aumentar a nossa fé. E aumentar a fé é isso, é se permitir deixar-se atrair por Cristo. E os sacramentos que a gente vai vivendo, a Eucaristia, o celebrar a missa, ouvir a palavra, a bênção depois da missa de imposição de mãos, a bênção dos objetos, os sacramentais, tudo nos ajuda a viver esta experiência do ressuscitado. O pedido de perdão, ser bom marido, boa esposa, bom filho, bons netos, bons amigos. Olha, dá para fazer o bem de monte todo dia. Ser simpático no trânsito, pedir desculpa ao colega de trabalho, não julgar, não fazer calúnia, não fofocar. Olha quantas coisas a gente pode fazer de bem. Às vezes a gente quer o grande milagre. Não, esses são excepcionais. Mas quantas coisinhas ao longo do dia a gente pode fazer de bem e ganhar de bênção um monte. Então que esta palavra de Jesus nos anime e que possamos ser esta multidão sempre sedenta do conhecimento e da palavra que procede do Pai. Porque nós cremos em Jesus. Não só cremos, como também nos alimentamos dele, seja pelo pão, seja pela palavra. Cristo, como ele dizia a Tomé, é nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. Amém?